Você já parou para pensar o quão louca é a nossa geração dos 30 e poucos anos? A gente praticamente viu a internet nascer e todas as tecnologias que a gente usa hoje no dia a dia acabaram acontecendo sem que a gente pudesse perceber. A gente cresceu sem redes sociais, sem YouTube, sem WhatsApp e hoje a gente consegue se conectar com uma pessoa lá do outro lado do mundo por um aparelho que fica na nossa mão o dia inteiro. Eu acho que isso acaba gerando uma sensação muito estranha na gente, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse monte de avanço acontecendo, a gente vai sentindo que sempre vai ficando para trás, sempre tem que aprender alguma coisa nova, sempre há o que aprender. E aí a gente tá sempre correndo atrás, tentando se encaixar num mundo onde as coisas estão mudando rápido demais. Se você tem 30 e poucos anos, provavelmente o seu sonho quando era criança era ter um radinho desse aqui. Porque essa coisinha aqui, ela representava exatamente a liberdade de você poder escolher o que você queria ouvir na hora que você quisesse ouvir. Isso era muito louco para os anos 90. E quando você é criança, você quer muito crescer para poder tomar suas próprias decisões, ter independência. Mas agora que a gente está aqui, será que era isso mesmo que a gente imaginava? Será que era esse o mundo que a gente imaginava quando era criança? Agora para pensar comigo, em que universo possível a gente imaginar que a gente ia ter no futuro um aparelho onde a gente pudesse conectar e eu pudesse estar aqui falando com vocês e vocês me ouvindo? Não só um aparelho onde a gente pode ser ouvido, mas um aparelho que permite a gente conhecer absolutamente qualquer lugar que talvez a gente não teria acesso. Se você dissesse isso para sua criança dos anos 90, o que você acha que ela ia pensar a respeito? Ou ela não ia pensar nada? E falando em sonho, que tipo de sonho sobrou dessa criança dos anos 90? Naquela época todo tipo de sonho era possível, mas se você tem 30 e poucos anos, você sabe que hoje você já passou por muitas frustrações e muitas tentativas que te desanimaram de alguma forma. Se lá naquela época todo tipo de sonho era permitido, hoje praticamente a gente nem tem mais vontade de sonhar. Quantas coisas você gostaria de ter e quantas coisas você realmente conseguiu ter? Mas mais importante do que isso, quantas coisas você desistiu de sonhar por simplesmente achar que não dá mais tempo? Eu vou pegar um objeto para vocês. Esse daqui é o meu acordeão. Eu tenho ele faz mais ou menos uns 5 anos e eu comprei um acordeão porque desde criança, o meu maior sonho era poder tocar acordeão. O meu tio-avô toca acordeão e toda vez que a gente tinha algum tipo de festa em casa e ele estava presente, eu era aquela criança louca que ia lá. Então tem várias fotos minhas quando eu era criança com a sanfona dele no colo tentando fazer alguma coisa. E aí praticamente só 20 anos depois eu tive a oportunidade de comprar, porque eu não tinha condição quando eu era criança. E aí, depois que eu comprei, ela ficou aqui. Eu nunca consegui me dedicar para aprender a tocar alguma coisa e em alguns momentos eu sinto que já é tarde demais para começar a aprender. Na verdade, eu talvez saiba arranhar alguma coisa. Mas a dedicação mesmo para esse sonho, eu acho que eu acabei perdendo. Os 30 e poucos anos são uma idade esquisita. A gente se sente jovem, mas ao mesmo tempo a gente acha que não dá mais tempo de correr atrás de algumas coisas. Ou para recomeçar outras. O tempo parece que passa rápido demais. Você provavelmente não tá mais no seu primeiro emprego, não tá na sua primeira experiência amorosa. Muita coisa na sua vida já deve estar acontecendo pela terceira ou quarta vez. Muita coisa já deve ter acontecido na sua vida. Mas ao mesmo tempo, dá a impressão de que tem muita coisa pela frente ainda. E aí é nessa idade que a gente percebe que a vida não acontece de forma linear. Quando a gente é criança, a gente tem essa falsa ilusão de que a gente vai estudar, vai se formar, depois vai casar, vai comprar uma casa. E na verdade, a vida se parece mais com um tabuleiro, onde tem hora que você vai avançar 2 casas para frente e tem hora que você vai voltar 3 casas para trás. Isso gera na gente uma angústia tremenda, porque a gente vai ficar a todo momento se comparando com outras pessoas. Ah, porque fulano já comprou isso. Ah, porque Beltrano já viajou para tal lugar. Será que eu tô no caminho certo? Será que você tá no caminho certo no que você tá fazendo hoje? E outra coisa curiosa nessa fase da vida é que ao mesmo tempo que a gente se sente pressionado em cada vez buscar mais, entregar mais, a gente também tem um cansaço que é inexplicável. É uma exaustão que não é só física, mas também mental, e que toda hora faz a gente refletir e ficar se perguntando: e se eu parasse tudo que eu tô fazendo agora? O que ia acontecer com tudo isso? O que eu realmente sentiria falta se eu parasse de fazer hoje? Essa semana eu ouvi um trecho de um podcast que falava assim: qual que é o seu objetivo da vida? E aí a pessoa dizia: o meu objetivo é conhecer Paris. Mas e no dia seguinte?
E no dia que você voltar da viagem, você vai viver para quê? Qual vai ser o seu propósito no dia seguinte? Se eu estiver andando por essa sala e te perguntar, eu tô indo na direção certa? Você provavelmente vai me perguntar de volta, para onde você tá querendo ir? E quando eu responder isso, você vai poder falar, sim, você tá indo para o lugar certo, ou não, você não tá indo para o lugar certo. Mas e para quem não quer ir para lugar nenhum? Qual é a direção certa? O que é o certo ou errado, o bom e o mal. E aí no final desse podcast, ele comentava que tudo é sobre propósito e não projeto. Aquela viagem que você quer fazer, o emprego dos seus sonhos, tudo isso é projeto, mas não é propósito. E o projeto sozinho não consegue ser nada. E se você tem 30 e poucos anos, uma coisa que vai te preocupar não é só a direção para onde você está indo, mas também o fato de você saber que ao escolher um caminho, você está abrindo mão de outros infinitos caminhos. E aí volta aquela dúvida. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu fiz a escolha certa? Ou será que vale a pena voltar lá atrás naquele sonho antigo? Será que é tarde para mudar tudo? E quando você tem 30 e poucos anos, você começa a perceber que muitas portas vão se fechar sem que você preste atenção. Aquela oportunidade perdida, aquele abraço não dado, aquela ligação não atendida. Muitas portas vão se fechar sem ao menos que você perceba. Quando a gente é mais novo, a gente acha que sempre vai ter tempo para tudo. A gente sempre fala, lá na frente eu faço. Quando eu chegar no tal lugar eu faço. Quando eu conquistar a minha casa eu faço, quando eu ter estabilidade eu começo a fazer. E às vezes essa hora nunca chega. E eu sei que essa reflexão pode trazer uma crise existencial, mas a verdade é que toda escolha é uma renúncia. Mas ainda assim, a gente pode recomeçar. Não do jeito que a gente imaginava, talvez seja de um jeito novo, mas a gente pode recomeçar. E sempre que bate essa dúvida eu me pergunto, até onde a minha criança dos anos 90 iria? Até onde ela se arriscaria? E a verdade é que eu não sei. Esse vídeo não tem uma resposta, esse vídeo vai ser só uma reflexão e talvez a grande lição seja essa. Tá tudo bem se sentir perdido aos 30 e poucos, tá tudo bem mudar de ideia e tá tudo bem recomeçar. Porque a vida toma tempo, viver toma tempo. E no fim das contas, talvez a gente só tenha que aprender a aceitar isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal e também deixa um comentário do que mais você quer ouvir aqui. Eu vou ficar muito feliz se você que tem 30 e poucos anos conseguiu ouvir isso e tirar alguma coisa boa dessa mensagem.